Alô? Olá, estão me ouvindo? Alô, estão conseguindo me ouvir? Ah, então tá bom. Era só para fazer um teste. Pessoal, desculpa, o vídeo tá em preto e branco aí, a minha câmera deu um pau, não sei como corrigir aqui, mas o que importa é que o conteúdo vai dar para a gente falar. Vou falar um pouquinho sobre comportamento consumidor nesse momento de crise, assim, né, que a gente está passando. Acho que é mais do que nunca importante entender sobre pessoas, muito mais do que sobre produto. Eu dou curso aí na aldeia, né, em Curitiba. Eu moro em Londrina, mas sempre dou curso aí. E, como eu falei, eu quero falar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor nesse tempo de crise, né? A gente entender ele para se conectar melhor. Então, eu vou colocar para compartilhar a tela. Todo mundo está conseguindo ver a tela e conseguindo me escutar bem, normal, tudo certinho? Me dá um ok aí, quem puder. Estão conseguindo ver a tela, me escutando normal? Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou a Jessi, né? Eu trabalho com neuromarketing, marketing humanizado. O que, que é o marketing humanizado? Né? É centralizar totalmente as estratégias nas pessoas e não mais só em produto. Então, a gente vai ter 30 minutinhos aqui, né? É bem rápido. Mas se depois vocês quiserem algum mais conteúdo, alguma dica a mais, é só me seguir lá no Instagram, colocando o marketing humanizado ou digitando ali o arroba Mendes. Pessoal, falando bem rapidinho assim, né? Quem que é essa pessoa falando aqui para vocês um pouco sobre neuromarketing, sobre comportamento do consumidor? Eu tenho pós-graduação internacional em psicologia do consumidor, trabalho com marketing digital há mais de 9 anos aí, tem bastante tempo. E eu já atendi vários clientes, o meu foco é realmente pessoas, né? Então, essas marcas assim que eu estou mostrando aqui, são algumas delas que também estão preocupadas em mais do que vender coisas, né? Vender valor, vender sentimento e criar conexão com as pessoas. Então, o tema aqui dessa mini aula, né, mini palestra, é entendendo o consumidor, né, em tempo de crise. E qual que é o principal convite aqui que eu faço para vocês agora? Que se vocês trabalham, provavelmente, né, vocês trabalham com marketing, são empreendedores, ou criam conteúdo, vende, enfim, sobre produto. A marca chega para a gente, né, falando aqui como marqueteira, as empresas chegam para a gente e falam tudo sobre o produto. Geralmente, se você chega em qualquer empresa e fala, o que, que você vende? Eles vão saber falar muita especificação técnica do produto, porque é cultural, né, saber muito sobre o produto. Ah, porque eu tenho o melhor produto, o melhor hambúrguer do mundo, a melhor pizza do mundo, o melhor tudo do mundo. Só que o problema dessa estratégia, que foca muito no produto, é que com o excesso de produto da industrialização e etc. no mundo, as pessoas agora têm muita opção de escolha. Então, eu falo assim que o dono da bola não é mais a empresa com o produto dele, são as pessoas, porque elas têm a opção de escolher, né, o que elas querem comprar. Eu vou sempre dar uma pausinha aqui para ver se alguém está falando alguma coisa aqui no chat e volto, beleza? Então, beleza, vamos continuar aqui. E aí, pessoal, eu estudei marketing, né? Me formei em marketing, como falei para vocês. E durante a faculdade, se alguém que fez marketing, design ou
ou administração sabe que tem muito os 4Ps do marketing, que é focado em praça, né, que é a localização do negócio, na promoção, preço, enfim, produto e o preço, né? A promoção é a comunicação, produto e preço. E isso me incomodava muito como estudante, como pessoa que trabalhava na área assim, por que foca-se tanto em coisa e não em pessoas, se é ele que decide comprar de mim ou não? Então foi quando eu comecei a querer meio que reinventar a roda ali e falar, não, para mim só existe um P, e esse principal P é o de pessoas, né? Só existe um principal P, não que as outras coisas não sejam importantes. E esse P é o de pessoas, porque, e eu acho que nessa crise está deixando muito claro, né? As pessoas estão trancadas em casa, elas não podem ir comprar. Então, ou seja, se não existe pessoas, não existe venda. Porque eu tenho certeza que existe ótimos produtos no mercado, dentro das lojas hoje em dia, e ninguém está comprando. Porque as pessoas que têm que ter lá comprar, elas que têm que ter desejo ou motivação de compra. Então, se num cenário desse, né, como essa crise, mostra pra gente que sem as pessoas eu não sou nada, não importa o melhor ponto de venda, não importa a melhor promoção, o melhor preço, enfim, o melhor produto, e sim são as pessoas que vão até lá comprar, então eu tenho que focar em pessoas. Eu tenho que entendê-las mais do que nunca. E aí eu fui tentar entender um pouco, né, sobre pessoas. Eu já tinha uma pegada um pouco, já era bem apaixonada por psicologia, e comecei a entender que comportamento é uma coisa cerebral, né? Porque tanto que pessoas que sofrem acidentes, traumatismos, etc., elas ficam debilitadas, né? Muitas delas não conseguem mais ter movimento, ter ação e etc. Então eu falei, opa, peraí. Então o cérebro é o maior gerador de comportamento que tem. E eu preciso entender desse sistema para me conectar com pessoas. É uma das coisas que eu preciso entender. Então, o que eu quero falar aqui para vocês hoje, eu não vou entrar muito aprofundado no cérebro, né, igual eu entro nos cursos, porque o nosso tempo aqui é rápido, mas que tudo o que a gente vivencia, experiencia, é sentido através dos 5 sentidos. Nesse caso, a visão, a audição, o tato, o paladar, né, e o olfato. Tudo o que você se lembra, tudo que você consegue pensar, né, o seu pensamento, são atividades neurais que vieram, né, foram processadas e analisadas ali pelo seu sistema nervoso, mas a porta de entrada foi os 5 sentidos, que é o que a gente está vendo ali, né? Então você vê alguma coisa, seu corpo processa, e o seu cérebro processa. Você escuta e assim por diante, né? É sempre o seu sistema nervoso que processa. Então, ok. Então, eu entendi que eu precisava, né, de forma bem resumida, entender o cérebro para entender o comportamento. E eu falei, cara, beleza, vamos lá, né? Muito complexo isso, mas vamos. Sou de humanas, mas fazer o quê, né? Nessa hora a gente tem que se transformar em exatas. E quando eu comecei a entender o cérebro, né, a primeira coisa, a primeira premissa da neurociência comportamental é falar que 95% das nossas decisões são tomadas de forma inconsciente. Você não consegue racionalizar tudo que você faz. Porque se você fosse racionalizar, o nosso dia, mesmo tendo 24 horas, você não ia produzir nada, você não ia fazer nada. Imagina só se você tivesse que racionalizar o pé que você vai levantar da cama. Se você tivesse que pensar, qual que vai ser o peso que eu vou fazer sobre a minha perna esquerda ou direita, e por isso eu vou colocar a direita para fora. Enfim, estou dando aqui alguns exemplos de como que se a gente fosse racionalizar tudo, seria muito complexo. Até a respiração é de forma inconsciente, porque quando eu tomo consciência da minha respiração e eu, por exemplo, eu vou respirar mais rápido agora, eu tenho essa escolha, mas eu respiro normalmente de forma inconsciente, né? E assim são várias outras coisas. Quando eu tenho que escolher o que eu vou comer, quando eu tenho que escolher o que eu vou comprar, geralmente eu quero muito, eu quero pouco, e vai muito dos meus desejos e as minhas emoções ali, muitas das vezes inconsciente. Você fala, por que eu comprei isso? Por que meu Nubank deu R$ 1.000, por exemplo? Você sabe que você não pode gastar mais, né? Por exemplo, mas você gasta, porque é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Muito do inconsciente molda as nossas decisões. E pessoal, em tempo de crise ali, né,
desse momento que nós estamos vivendo, falando agora um pouquinho de cérebro, ainda mais, né, de cérebro, essa ameaça, né, o ser humano foi moldado, assim, né, uma das premissas que a gente fala na neurociência é que o cérebro não evoluiu. Não sei se todos vocês sabem, mas como espécie, como humano, a gente existe há mais de 5 milhões de anos. E os evolucionistas, né, os psicólogos e neurocientistas evolucionistas, diz que demora-se mais de 1000 anos para existir uma evolução de fato, tanto do órgão, né, quanto do membro, quanto do pensamento. Se você, todo mundo aqui já viu algum filme de história, às vezes até algum desenho, os neandertais, por exemplo, que são a espécie mais próxima do Homo sapiens hoje em dia, eles tinham 2 braços, eles tinham 2 pernas. O cérebro deles servia para pensar, o coração para bombear sangue, assim como todos os outros membros, não é verdade? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês com isso é que o cérebro não evoluiu. Ele não entendeu ainda esse contexto altamente tecnológico que a gente está vivendo. Porque na cabeça dele, a gente passou 98% do nosso tempo na savana africana. Eu tenho assistido bastante filme de época ultimamente, assim, e se vocês pegarem, assim, por exemplo, o carro, né, a tecnologia e tudo mais, não existe nem há mais de 100 anos. E quanto tempo, né, a gente existe como espécie que a gente está vivendo sobre matar e tentar sobreviver? É muito tempo. Então, é aquilo, né? Quando você tem que mudar um padrão, é muito complexo, porque demanda muita coisa. Até a gente, né? A gente faz uma coisa do mesmo jeito por 2 anos, 3 anos. Se você quebra esse padrão, você fica perdido. Então, imagina quando você passou milhões de anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, que é vivendo naquele ambiente muito mais hostil, né? Muito menos tecnológico. O cérebro não entendeu. Ele acha que estamos vivendo uma era ainda muito primitiva. E nessa era primitiva, pessoal, as ameaças eram muito. Não quero falar que elas eram mais perigosas, não era isso. Mas sim, de um jeito ou de outro, sim. Porque se você saía, por exemplo, estava lá na caverna e você saía, qualquer barulhinho que tinha, qualquer coisa diferente, poderia ser uma ameaça que ia vir te comer e te matar. Qualquer coisa que tivesse fora do padrão poderia ser uma ameaça. Então, hoje em dia, o que é a crise, né? Todo mundo está se sentindo ameaçado. Vocês devem estar em casa, eu estou em casa. Se vocês, né, criam conteúdo, vocês estão preocupados com o emprego de vocês, vocês são contratados. Se você é empreendedor, você está com medo, né, de como eu vou sobreviver, como eu vou pagar as contas, etc. Está todo mundo totalmente com sentimento de, meu Deus, o que eu vou fazer? E de medo. Então, o que eu quero mostrar aqui é que essa crise, o cérebro entende como uma ameaça. E toda vez que você sente uma ameaça, por exemplo, você está andando no meio da rua e você escuta alguém vindo atrás de você e você acha que é um ladrão, por exemplo. Você não sabe quem que é, à noite, enfim. Ou um cachorro. O seu batimento cardíaco vai aumentar automaticamente. Você vai começar a suar. Você vai começar a ficar ansioso para sair correndo e etc. Às vezes você vai tomar uma ação sem nem pensar como foi que você tomou essa ação. Porque em momento de ameaça, o seu corpo entra em uma reação automática para te livrar daquela ameaça e garantir a sua sobrevivência. E é isso que está acontecendo. Pode reparar que você está com o pensamento acelerado. A maioria das pessoas estão com o pensamento acelerado. A gente está se sentindo ansioso e muito frustrado porque biologicamente a gente está querendo fazer um monte de coisas e não consegue, porque a gente está preso dentro de casa. E isso é totalmente fator biológico, neurofisiológico, biológico. É o seu corpo querendo lutar contra a ameaça e, infelizmente, a gente não pode fazer nada, né? A não ser ficar em casa. Enfim, essa ameaça gera esse sentimento de estresse e medo. Quando você está com medo, quem aqui já se aproximou muito de um penhasco ou de um prédio muito alto, você pode ver que o seu corpo trava. Fisicamente você trava, porque é o seu instinto falando para você, foge disso, Foge ou não se aproxima mais, porque você vai morrer. E
todos nós queremos viver, né? O nosso instinto, o ser humano, existe com o propósito de aumentar a sobrevivência. Então, a ameaça nessa crise liga o alerta de ameaça no cérebro, que gera, né, uma onda de hormônios de medo e de estresse, que faz todo mundo ficar ou paralisado ou querendo lutar contra essa ameaça. E aí gera a paralisia ali, que é a terceira parte dessa setinha, que é o que é a paralisia hoje em dia? Não vou comprar, não vou gastar dinheiro. Porque a grande ameaça da crise é a economia está parada, ninguém, ela não gira, né? Porque ninguém compra e ninguém vende, e eu não sei se eu vou ter salário mês que vem. Eu não sei quanto tempo vai durar. Então, para a maioria da população brasileira, né, que vive com um salário mínimo, essa realidade tem sido muito sufocante, essa crise. Porque as pessoas pensam, eu não vou gastar meu dinheiro com o que eu não preciso. E aí o instinto de sobrevivência grita alto. Só deixa o seu dinheiro, só dá o seu dinheiro, né, para aquilo que é extremamente necessário para a nossa sobrevivência. É assim que o cérebro está pensando agora. Por isso que os mercados estão vendendo muito, as farmácias estão vendendo muito. E os bens supérfluos, não, a tendência é cair realmente, porque as pessoas falam, eu não preciso disso para sobreviver. Então eu não vou gastar o pouco do dinheiro que eu tenho nesse cenário de extrema incerteza com o que eu não preciso. Deu para entender um pouquinho aqui como que funciona, como que o nosso cérebro e corpo está reagindo para eu continuar a ideia aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar meu raciocínio? Respondem aí alguma coisa. Alô? Tá com chiado aí? Deixa eu ver aqui se eu segurar o microfone, se fica menos chiado. Alô, alô? Vê se fica com chiado, pessoal, porque às vezes tá batendo aqui na mesa e eu não percebi. Ainda tá com chiado ou tá melhor? Você falou sim, eu não entendi se tá melhor ou. Sim, está melhor ou não, não está melhor? É que eu não, ele não me dá retorno, o aplicativo. Deixa eu ver.
Pessoal, estão me ouvindo agora? Alô, alô. Um, dois, três. Estão me ouvindo? Ah, então beleza. Gente, vai ter que ser com o chiado mesmo, porque senão não vai dar certo aqui até arrumar. Vai, espero que vocês estejam me entendendo bem. Então vamos lá, pessoal, continuando. Como eu falei, a motivação das pessoas, elas estão paralisadas porque elas estão com tanto medo e tanto estresse que a única coisa que elas querem fazer é se proteger, né, proteger as suas vidas e proteger a vida nesse momento caótico é ter dinheiro para comer e para as coisas extremamente necessárias. Então, quando a gente fala de motivação humana, né, o ser humano é motivado por duas coisas, desde sempre, desde que ele existe, desde lá de 5 milhões de anos atrás. Ele quer aumentar o prazer ou os ganhos e fugir da dor. Porque quanto mais ele ganha, e é por isso que a gente tem muito essa ideia de acumular coisas, né? Porque, alguma hora eu vou precisar disso aqui. É o seu cérebro primitivo te falando. Quanto mais coisas você tem, mais chance você tem de sobreviver. E quanto mais você foge da dor ou do perigo, maior a chance de sobreviver. Porque o nosso cérebro existe para garantir sobrevivência. Então, o que eu tenho que fazer, né? E quando eu entendo essa motivação humana, eu entendo por que as pessoas compram. É para aumentar o prazer delas, ou a chance, né, dela ter mais ferramentas para sobreviver, ou ela quer fugir de uma dor, porque muitas das vezes, né, as pessoas compram porque ela tem alguma carência física ou emocional que ela precisa preencher. E aí, pessoal, quando a gente está nessa luta de sobrevivência, igual a gente está agora nessa crise, como que o ser humano funciona de forma muito simples assim, né? Ele quer totalmente fugir da aversão ao risco, ou seja, ele não vai gastar dinheiro agora, vindo para o cenário econômico, com coisas que façam ele não ver o ganho, ele não vai. Se ele falar assim, não, eu posso viver sem isso, se não tiver um ganho imediato, que é a recompensa imediata, ele não vai comprar. E é normal, e é por isso que as vendas vão cair, porque agora o nosso trabalho como profissional de marketing, vendedor ou empresário, empreendedor, é ajudar o cliente mais do que nunca a ver essas recompensas imediatas do nosso produto, independente do que o seu produto seja. Eu tenho algumas pessoas que têm restaurante, né, que tem um cliente que vende geladinho, para vocês terem uma ideia. O que eles estão vendendo agora? Eles pararam de vender o geladinho, eles estão vendendo felicidade, distração. Receba na sua casa e tenha um momento de felicidade com a sua família, porque está todo mundo tenso. Então, agora o que você tem que fazer é não focar tanto em preço produto, e sim na recompensa imediata do que ele vai ter de comprar de você. Então, anota bem isso daí. Você vai ter que agora aqui fazer uma lista das recompensas imediatas, e muitas das vezes é intangível, do que o seu cliente vai ganhar de comprar com você. E você precisa potencializar isso muito. Eu sempre dou um exemplo assim, que quando a gente quer conquistar alguém, você vai no primeiro encontro, você vai toda arrumada, né? Você se arruma, passa perfume, etc. Por quê? Você quer aumentar a percepção da pessoa sobre o quão bom você é. E afugentar as aversão de risco, né? Se essa pessoa for feia, se essa pessoa for chata. Você não quer que a pessoa pense isso, você só quer que ela veja os pontos positivos. E aí, o que você faz? Você, com maquiagem, perfume, você muda até o seu jeito de falar, você potencializa as recompensas que a pessoa vai ter se ela acabar ficando com você e tudo mais. Assim funciona a compra. Então, nesse momento de crise, a gente precisa, né, potencializar as recompensas imediatas, mostrar, deixar muito claro para as pessoas e afugentar a aversão ao risco. Como que eu faço isso, né? O maior desafio hoje é chamar a atenção das pessoas, porque nesse momento, né, ainda mais que a gente está todo mundo trancado em quarentena, está todo mundo no online, todo mundo. Eu vi uma matéria ontem que o Instagram e o Facebook, o Mark Zuckerberg deu, que ele está sendo um desafio a alta demanda de acesso nessas redes sociais, porque o mundo inteiro está acessando, né? Porque o mundo inteiro está em quarentena. Então, você precisa chamar a atenção do seu público, porque agora, vocês já devem ter percebido isso, qualquer hora que você entra no Instagram, tem 300 lives acontecendo.
tem 300 anúncios acontecendo, tem muita gente anunciando, muita gente querendo chamar atenção. E você precisa focar nas necessidades, nos desejos imediatos que o seu cliente tem com o seu produto para chamar a atenção dele. Porque imagina assim, ó, você está na savana, na selva, assim, né? E tem um bicho correndo atrás de você desesperadamente, você está fugindo. O que vai chamar a sua atenção ali? Uma árvore, uma pedra, uma lança, uma arma. E é isso que você tem que fazer agora. Como que eu vou chamar a atenção do meu cliente nesse cenário totalmente caótico que ele está? Então, eu tenho que pegar o meu produto, entender muito bem como ele fala com os desejos e as necessidades do meu cliente, inovar, ser criativo para fazer essa lista, fugir do óbvio, e aí a gente vai chamar a atenção dele. Porque com isso eu aumento a motivação dele, porque agora a motivação dele está baixa. Quando a gente fala de emoção, né, é a emoção que faz a gente tomar uma decisão ou não. Quando você está muito feliz, a gente quer gritar, espernear e tudo mais, porque a felicidade é uma emoção de motivação alta, excitação alta. A tristeza e o medo, por exemplo, é motivação baixa, porque as pessoas querem ficar em casa trancadas, sem se mover, para o perigo sair, né, de perto. Então, eu tenho que aumentar a motivação dos meus clientes, aumentando o desejo. Porque se eu crio desejo nele, eu transformo desejo em necessidade. E outra coisa é memorização. Porque tem muita gente falando assim, não vou fazer anúncio, tem alguns amigos meus que estão falando assim, acho muito inoportuno fazer isso, parece que eu estou aproveitando do momento. E não. É a hora sim, tem muita gente anunciando? Tem, mas é a hora de você aparecer com esses 2 itens muito bem feitos, atenção e motivação, para você gerar memorização. Porque como as pessoas vão lembrar do seu negócio se elas não sabem que ele existe? Então, pessoal, 8 dicas rápidas aqui que eu coloquei, porque o nosso tempo está acabando, é falar uma linguagem muito direta e realista. Você que está em quarentena, precisa disso. Você que está entediado na sua casa, talvez você queira isso, isso e isso. Racionalização, porque hoje em dia, para fugir da aversão à perda, né, você tem que falar de preço, coloca um preço legal, e todas as empresas vão fazer isso. Porque nessa época de crise, todo mundo vai baixar o preço para tentar vender. E é do terceiro para baixo que você ganha vantagem. Porque quando todo mundo está fazendo a mesma coisa, você tem que criar vantagem na mente do seu consumidor para você se destacar, né? Igual eu falei, da arma, etc., no cenário caótico. Tem que passar segurança para ele. Se você ainda é uma loja física que está funcionando, você precisa falar que está tomando todos os cuidados. Se você é delivery, você também precisa falar, né, que você está higienizando e etc. Eu vi o exemplo de uma empresa, eu não vou lembrar qual, que ela é delivery e ela está mandando um papelzinho assim de, depois que você receber esse produto, higienize dessa forma, para você ficar com mais segurança ainda. Tem muita gente compartilhando isso, então é uma dica muito boa. Outra coisa é falar do problema e solução. Eu tenho um cliente que vende móveis, né? Ninguém quer comprar móveis agora, quer dinheiro, tipo, eu vivo sem um móvel. Mas eu entendi também que o problema das pessoas hoje é que elas estão trancadas dentro de casa, entediadas. E aí ela começa a querer organizar a casa. Então eu criei um anúncio de, você está entediado em casa, né? Já pensou em mudar aquela cômoda mais de 1000 vezes? A gente vai te dar um frete grátis para te ajudar. Eu sou a solução. Então, se você faz comida, as pessoas estão cansadas de ficar em casa só comendo a comida que elas estão fazendo. Você está cansado de comer a mesma comida há mais de uma semana na quarentena? Come isso aqui que é mais gostoso. Eu sou a solução. Então, pensa qual que é o problema, o seu produto, onde que ele encaixa nesse problema que está todo mundo vivendo e como você vai ser a solução. Seja criativo na solução. Empodera o seu cliente, porque o consumidor, biologicamente, ele só quer sobreviver. O cérebro só quer sobreviver. Então, tudo que é bom para mim, ou para as pessoas que eu amo, né? Porque se é bom para elas, é bom para mim, porque eu amo elas. Então, tem que ser bom para mim e para as pessoas que eu amo. Fala muito de você, fala muito dos benefícios que ele vai ter, das consequências benéficas que ele vai ter. E faça um contexto, número 6, centrado no dia a dia dele. É isso que eu fiz. Você está na sua casa, sentado, olhando a sua rack que você não aguenta mais. Vamos trocar? Você está trancado, sem aguentar comer a mesma comida. Porque você tem que colocar no dia a dia dele, para ele falar, nossa, eu estou passando exatamente isso nessa quarentena. Eu preciso dessa solução.
O apelo emocional é tudo isso que a gente está falando. Falar de tédio, falar de medo, falar de alegria, né? Colocar as emoções negativas como problema e as emoções positivas que ele vai ter quando ele conseguir a solução, que é você. E aí, pessoal, quando você faz isso, você transforma desejo em necessidade. Porque a gente só compra quando a gente é uma necessidade. Por exemplo, iPhone. Ah, eu queria um iPhone 11. Mas quando você vê uma foto, alguém tirando uma foto que é super boa e você fala, nossa, a minha câmera é ruim, aquilo virou necessidade. Você fala, eu preciso disso. Não é mais eu desejo isso, eu preciso. Quando você faz o exemplo da comida que eu falei, ou do móvel, ou da roupa, gente, tem muitos exemplos. O que a gente precisa fazer agora é transformar esse desejo em necessidade. Para finalizar aqui, né, falando um pouco de economia comportamental, esse Eric Kendall aqui, ele é o Nobel de Medicina e ele fala que somos o que somos por causa do que aprendemos e do que lembramos. Nessa hora, quando você chama a atenção do seu cliente, você aumenta a motivação dele, você você entra na memória dele. E você só consegue puxar da memória coisas que você já viveu, que é aprendizado, são experiências. Ou você viu, ou você tocou, ou você sentiu, e a gente volta lá nos 5 sentidos. Se a pessoa, nesse caso, ela não pode te ver, ela não pode tocar, ela não pode sentir o aroma do que você vende, etc., ela tem que te ver. Então, o que você tem que fazer na rede social, impactar ela de várias formas, porque daí você vai entrar na memória dela e ela vai se lembrar de você. Então, agora, mais do que nunca, gera valor. Não foca só em vender, 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 porque você vai estar falando com o racional. E quando você fala só de preço, a pessoa vai falar, eu não posso gastar R$10 agora. Não posso gastar 10, não posso gastar 100, não posso gastar 200. Mas se ela precisa daquilo, ela fala, nossa, eu não posso gastar R$200, mas eu preciso disso porque aqui em casa tem insuportável 100. E aí ela vai comprar de você. É o que eu quero aqui, né? Resumir, meia hora é muito pouco tempo para a gente tentar entender o comportamento do consumidor. É que vocês entendam que ninguém antes se destacou por fazer o mesmo que todo mundo, porque agora todo mundo vai só baixar o preço, igual eu falei. O que vai te diferenciar na mente das pessoas? Quando tudo isso passar, ou enquanto não passar, eu tenho 2 perguntas para vocês. As pessoas vão se lembrar do seu negócio quando elas puxarem a memória? Ah, eu preciso de um pneu. Nossa, quem que eu vou lembrar? Ela vai se lembrar de você? E outra, ela vai se lembrar de você como? É a segunda pergunta. Ela vai lembrar de você só pelo preço ou porque, além de um preço bacana, você se destacou, gerou valor, ajudou ela e se conectou com ela? Fica essa questão. Então, pessoal, para humanizar, que eu falo assim, né, o diferencial de vocês agora, além do preço que vai todo mundo bater, vocês têm que ser um expert em criar memórias nas pessoas. Porque se ela experiencia o seu produto, né, se ela vê na rede social agora, ela se lembra dele, e se a mensagem for positiva e a motivação for alta, ela vai comprar, se não agora, depois, porque ela vai puxar da memória dela. Beleza? Espero que, mesmo com o chiado, tenha dado para vocês entenderem alguma coisa. Se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat. Vou esperar aqui um minutinho que a gente tem que encerrar. E obrigada, viu, pessoal? Mesmo, assim, por estar querendo se destacar aí nesse mercado que vai ficar ultra competitivo. Deu para pegar a ideia? Acho que vai dar uma ajudada aí. O que vocês acham? Que bom, então, pessoal. Então, qualquer coisa, estou tentando criar bastante conteúdo, igual falei, nesse Instagram aqui, para ajudar, porque eu sei que não é fácil. E mais do que nunca, a gente tem que se conectar com pessoas, né? Porque, igual eu falei, se as pessoas não comprar da gente, se elas estiverem trancadas em casa, a economia não se move. E se são as pessoas que mandam nesse jogo, né? Eu preciso entender sobre pessoas para me conectar com elas. Tá bom? Muito obrigada, gente. Desculpa pelo chiado.